forma, a oxidação do cobre metálico depois da adição de etileno-diamina. Mas se eu fizesse deste modo aqui, do tubo 2 adicionando o sulfato do cobre direto, a cor seria a mesma. Mas o contra-íon desse complexo do tubo 2 seria o íon sulfato, porque ele que é responsável por... é o par iônico do cobre 2. E o íon sulfato vai ser o par iônico desse complexo no tubo 2. Então a diferença é só essa, o contra-íon. Muda na cor? Não, porque quem é responsável pela cor é o complexo. Mas é essa a diferença aí. No meio reacional lá, quem vai deixar dar esse contrapeso ao cátion complexo vai ser esse íon, né? E no tubo 1 e no tubo 2, esses íons são diferentes. Era esse único detalhe que eu queria despertar aí em vocês. Então, na verdade, o contrail não tem não faz a menor diferença, sendo um ou outro na cor do complexo, então. Na cor, não. Ok. Ele só estabiliza a espécie. Isso. Ok. Continuando a parte final, né, que é o experimento 3. Na verdade, voltando um pouquinho, o contraíon, se ele for uma espécie complexa, se ele for outro complexo, né? Então, para esse momento, se ele for outro complexo, aí que ele pode influenciar na cor da espécie. Mas se for uma espécie simples, não. É só porque tem alguns, a gente fala como se fosse generalizando, mas tem essas peculiaridades, porque a gente pode ter o cátion complexo e o ânion também complexo. É só nesses momentos aí. Mas, de forma geral, o contraíon não vai influenciar na cor da espécie. Continuando com o experimento 3, né? O experimento 3 foi solicitado que em um tubo 1 fosse colocado cloreto de cobalto na concentração de mol por litro e observasse essa coloração, uma coloração rosada, bem semelhante à cor do sólido, cloreto de cobalto. E no tubo 2 foi solicitado que colocasse cloreto de níquel na mesma concentração e observasse a coloração. E seria essa esverdeada semelhante ao sólido. O que acontece no tubo 1 não é tão diferente do que a gente já discutiu até agora. Aqui a gente tem um par iônico, íons cloreto com... Eu tenho íons cloreto com íons de cobalto. Então, os íons cobalto eles vão ser coordenados por moléculas de água, vão ser hexacoordenados por moléculas de água. Aqui eu esqueci de botar a carga do complexo, que é 2+, porque as moléculas de água são neutras, e o cobalto aqui tem número de oxidação, estado de oxidação 2+. Isso dá para dizer pela estrutura, né? Porque aqui eu tenho 2 íons cloreto. Consequentemente, o estado de oxidação desse cobalto vai ser estado 2+. E como ele passa a ser hexacoordenado por moléculas de água, a carga continua 2+, porque a água é uma molécula neutra. E no tubo 2, acontece basicamente o mesmo. O níquel, né, ele dissocia, e aí ele passa a ser hexacoordenado por moléculas de água, formando um aquacomplexo de níquel, também de carga 2+, porque o níquel aqui é o centro metálico, é o níquel 2+, proveniente do sal, cloreto de níquel, cloreto, que cada um tem carga, estado de oxidação -1, consequentemente, esse níquel aqui tem estado de oxidação 2+. E o complexo é esse aqui. Nada de tão diferente que a gente já viu até agora. Dando continuidade, nesse tubo 1 da parte 3, foi solicitado que colocasse dimetilglioxamato de sódio, que também é um ligante bidentado. Tá vendo que isso aqui é um composto só, tá? É um ligante bidentado. Então, o que é que acontece aqui? 4 moléculas de água saem, como aconteceu lá com o cobre e a etileno-diamina, mas o ligante aqui é diferente. Não é mais etileno-diamina, agora é o dimetilglioximato, que é esse composto aqui. Tá? E aí saem 4 moléculas de água, eu estou riscando aqui as moléculas de água, que saem formando aquela estrutura lá, que é um composto, também com geometria octaédrica, né? Porque a água fica na parte de cima do plano e na parte de baixo, e apenas 4 moléculas de água que saem para esse ligante entrar, que ele também é um ligante bidentado. Ele tem 2 átomos doadores, é o nitrogênio. Tá vendo aqui, ó? Os 2 nitrogênios, que tem 2 pares de elétrons livres, ele se liga ao centro metálico por essa ligação,
essa ligação e essa ligação, formando aquilo que a gente chama de quelato. O que é o quelato? O quelato é um composto de coordenação que os seus ligantes se ligam ao centro metálico por 2 átomos doadores. Então, aqui é a formação de um quelato. O do experimento anterior, esqueci de falar, esse aqui também é um quelato, e esse daqui também é outro quelato, tá? Eu não trouxe fotos, porque eu não encontrei de como ficaria esse complexo. Trouxe do experimento que tem o centro metálico com níquel, que é o do tubo 2. Também solicita-se que adicione o dimetilglioximato de sódio, e acontece o mesmo, né? Saem 4 moléculas de água, saem as 6 moléculas de água, mas nesse caso o níquel forma um complexo quadrado, saem 6 moléculas de água, e o glioximato também entra, tá vendo? Pelos 2 átomos doadores, que é o nitrogênio, formando um outro quelato. E nesse caso, o quelato aqui forma um complexo de geometria quadrada, porque não tem aqueles átomos que ficam acima aqueles ligantes que ficam acima do plano e abaixo do plano, que seria uma octaédrica. Nesse caso, eu tenho uma quadrada, porque eu só tenho esse plano. E esses ligantes aqui, 2 ligantes apenas, o dimetilglioximato, se ligando ao centro metálico pelos átomos de nitrogênio, também formando um quelato. E após a adição do glioximato de sódio, aqui é aquela solução que a gente observou apenas com a adição do cloreto de níquel, e depois da adição desse íon glioximato, tem essa formação aqui, essa precipitação desse sólido, que é o complexo formado, que é um indício de mudança do campo de coordenação, da esfera de coordenação, é essa mudança de coloração. Aqui tem um questionário, né, que a maioria dessas questões eu já respondi na minha apresentação